Fala, meu amigo Jason, tudo bem contigo? E aí, Marquinhos, tudo certinho? Sim, contigo? Tudo certo. E aí, galera, estamos aqui de volta para mais um episódio do Vencenciar, voltando aí o primeiro de 2024, né? A gente tá meio preguiçoso esse ano, né, Jason? Começamos só em março, cara. Geralmente a gente voltava antes, né? A gente tá meio preguiçoso, mas não é preguiça, não, são muitos afazeres, né, Jason? É verdade. Acho que a gente pode conversar um pouquinho aí ao longo desse episódio, mas vocês já estão percebendo que tá só eu e Marquinhos aqui hoje. Nossa querida Sara estava na Europa, na França, e está agora retornando ao Brasil. Eu estou na Europa também, o Marquinhos com essa vida empresarial, né, Marquinhos? Então tá difícil. Que bom que já no começo de março a gente conseguia se reunir, né? Porque eu estava com medo de demorar mais. Tu vê, né, cara, que eu sou o único pobre do trio, né? Porque a Sara tá na Europa, o Gil tá na Europa e eu tô aqui, né, cara? Em Floripa. Quem vê pensa que eu tô na Europa a passeio, né? Passeando, né? Então, mas eu já vou pedir para te contar aí o que, que você está fazendo na Europa. A Sara tá passeando mesmo, né, cara? A Sara tá na vida boa, né? Beijo, Sara. Faz tempo que a gente não conversa com a Sara aí, né? Não. Pessoalmente faz muito tempo, né? Mas na verdade a gente não se encontra aqui nas gravações, só fica no grupo do WhatsApp aí, do Vicenciar. Mas o professor Jason está aí fazendo. Eu vou adiantar aqui, depois ele conta com o que ele está fazendo, onde ele está fazendo, mas está fazendo o segundo pós-doc. Aí o tempo dele de estudo acadêmico está chegando perto do tempo que ele tem de catequese. Está quase lá. Ele tem 18 anos de catequese e os 14 de vida acadêmica. Conta aí pra gente, Jason, o que você está fazendo, onde você está. Então, como o Marquinhos adiantou aí para vocês, eu tô num sabático, né? Num período pós-doutoral. Estou como professor visitante aqui em Barcelona, na Universidade Autônoma de Barcelona. Então, para aqueles que conhecem um pouquinho a vida acadêmica, Barcelona tem duas universidades muito fortes, a Universidade de Barcelona e a Universidade Autônoma de Barcelona. Então, eu estou na Autônoma, né, já acabei entrando em contato com o pessoal da outra universidade, que é a Universidade de Barcelona também, mas eu estou aqui localizado na Autônoma. Se a gente pensar em termos de universidades aqui na Espanha, né, se somar ali a Autônoma de Madrid e a Complutense de Madrid, então são basicamente aí as quatro maiores universidades da Espanha. Se a gente pensar em nível Europa, elas estão aí bem ranqueadas, né, entre as 50 maiores da Europa. Então, realmente é um prazer bastante grande estar passando esse período aqui, tendo contato com grandes pesquisadores, né, podendo elevar ainda mais o nível da pesquisa científica que a gente consegue fazer no Brasil, né, por questões financeiras ou por outras questões todas, que a gente vai abordar com vocês aí ao longo desse episódio e ao longo do ano todo, né? Vamos, de repente, falar aqui, contar um pouquinho especificamente para o pessoal, né? Eu estou do trabalho, não da universidade, mas em si do trabalho que eu estou realizando aqui. Então, eu estou dentro do que a gente chama aqui Faculdade de Medicina, o departamento seria Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal, e ali dentro tem um laboratório, então, do professor Alberto Teruel, que, né, concordou em me receber aqui nesse sabático como professor visitante, e aí eu estou, então, aproveitando algumas amostras de cérebro de animais que foram coletadas previamente. Estou fazendo análise microscópica, né, em microscopia óptica, dessas amostras, muito focada no sistema dopaminérgico. Então, vocês todos que escutam o nosso podcast ou vários outros podcasts de ciência ou seguem aí, de repente, o Wesley, o Andrei, esses divulgadores científicos maravilhosos aí que existem no Brasil, eles falam muito, muito, muito para vocês da dopamina, que é um neurotransmissor, né, produzido no nosso cérebro e que tem a ver com vários comportamentos, né, que mais para frente também a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então, eu estou muito focado aqui no sistema dopaminérgico e no início do trabalho eu estou muito mais focado ainda no núcleus accumbens, que é uma sub-área aqui do sistema dopaminérgico, né, tentando relacionar a ativação de células neuronais e o comportamento exibido por esses animais. Esse é o início do trabalho, onde isso vai me levar, não sei, né, talvez investigar outras áreas do sistema dopaminérgico, talvez
fazer alguns outros testes comportamentais aqui. Isso tudo vai depender um pouco do desenvolvimento do trabalho, né? Porque eu não tenho, infelizmente, não tenho todo o tempo do mundo aqui, né? É limitada a minha participação, né? E esse ano, mais para o final do ano, eu tenho que estar de volta na nossa querida Federal de Santa Catarina para dar as aulinhas lá. Então é isso, estou tentando aqui, Marquinhos, seguir com essa parte acadêmica da minha vida, não com a parte da catequese, mas a parte acadêmica da vida que me levou durante muitos anos aí a investigar o sistema dopaminérgico, né, dos nossos animais lá no Brasil, e agora estou mais ou menos nessa mesma linha aqui na Universidade Autônoma de Barcelona. Aqui o enfoque é um pouquinho mais esquizofrenia, né, e o enfoque lá nosso do Brasil é um pouquinho mais TDAH ou alguns outros transtornos psiquiátricos. Mas no fundo, a linguagem é a mesma, o sistema dopaminérgico está envolvido aí nessas duas questões. Para quem porventura esteja ouvindo a gente a primeira vez, sou Jason, apesar da formação aí em mestrado e doutorado em farmacologia, hoje ele é um especialista em genética do comportamento, em farmacogenética, né? Esse teu doutorado foi em farmacogenética, né, Jason? Ou não, tô errado aí. Se pegar a sub-área dentro, o título vai dizer que eu sou farmacologista, né? Mas eu sempre tive muito mais focado na farmacogenética mesmo do que porque farmacologia é algo muito amplo, né? Aí a galera às vezes vem conversar comigo de algum medicamento específico para o coração, para o rim. Eu falo, cara, eu sou farmacologista, mas muito mais farmacogeneticista. Não tem TDAH aí? Daí eu posso te ajudar, né? Tem que ser cérebro, assim. Rim, coração, é difícil. Vaso é muito complicado, tem que ser outros farmacologistas. É muito amplo, né? Para quem não sabe, né, porventura, a farmacogenética trabalha, né, como a genética influencia no funcionamento de uma medicação, né? Enquanto essa medicação é ativa, né, quanto ela é funcional para vocês, até situação de alergia, tem propensão genética, alergia maior ou menor a um medicamento ou outro, então o Jason trabalha nessa área aí, mas basicamente, como ele falou, na parte do cérebro, né? E provavelmente esse teu pós-doc aí vira uma publicação, né, Jason? E aí a gente pode conversar, né, depois que tiver publicado, sobre esse teu artigo, né? Com toda certeza. Então, assim, a gente recebe dinheiro das agências de fomento brasileira para estar aqui. Mais especificamente, eu estou recebendo da CAPES. Então, vocês que nos acompanham ouvem a gente falar bastante do CNPq e da CAPES. Agora eu estou nesse momento, sendo pago pela CAPES. E assim, o grande retorno que a gente pode dar para o nosso país, o primeiro, vamos dizer assim, o majoritário, são as publicações, né? Com certeza, no mínimo, eu vou querer levar uma publicação daqui. Não sei se vai dar tempo de sair, de ser publicado enquanto eu estou aqui, isso é muito pouco provável que aconteça, né? O mais provável é que eu desenvolva os experimentos aqui e a publicação, como ela demora, né, vai acabar acontecendo quando eu já estiver de novo no Brasil. Tomara, no mínimo, 2, é essa a meta que eu estou colocando, né? Que saiam 2 trabalhos diferentes, mas se possível, né, e se for né, se o pessoal daqui tiver de acordo com isso, eu quero levar algum tipo de informação daqui, né, seja talvez da maneira digital, que é um pouco mais fácil, porque a parte biológica já fica mais complicada, né, para você passar em aeroporto, sair de um país e ir para outro país, essa coisa toda, mas de repente com imagens captadas aqui eu consiga levar, né, para o Brasil para a gente fazer algumas colaborações assim com o pessoal que está lá no Brasil, né? E aí talvez então, futuramente, mais do que 2 publicações vão ser o resultado final dessa história toda, né? E quiçá, né, Marquinhos, eu acabei de saber que eu sou o segundo brasileiro aqui do grupo deles. O primeiro foi o Stanislau, né, que hoje é professor na Universidade Estadual de Londrina e deixou a barra bem alta aqui. Fez um grande trabalho, o pessoal gosta dele bastante. Então, sou o segundo brasileiro que está passando no grupo, quiçá a gente consiga deixar a barra, no mínimo, na mesma altura, mas talvez até um pouquinho mais alta, para favorecer aí que outros estudantes do meu grupo ou de outros grupos da Universidade Federal de Santa Catarina que tenham interesse, venham fazer ou doutorado pleno aqui, ou um sanduíche, né, parte de um doutorado,
ou mesmo um pós-doutorado com eles, porque assim, as estruturas aqui são fantásticas, né? As facilities de pesquisa são sensacionais, e por mais que a gente adore o Brasil e a Universidade Federal de Santa Catarina, né, que é uma das 5 melhores universidades nossas, aqui a gente está falando de um outro patamar, né? De um outro nível de universidade. Você se aproxima aqui muito mais das melhores universidades da Europa, né, que são, consequentemente, uma das melhores do mundo. Então, você vai ter acesso a pesquisadores super renomados que publicam nos top journals o tempo todo, e vai ter acesso também, né, aos equipamentos e aos reagentes de primeira mão, de primeira qualidade. Então, isso facilita muito, né, o teu trabalho. Para a gente que está acostumado aí a andar de fusquinha, de repente te dão aí um Porsche, uma Ferrari, alguma coisa assim, e você se sente realmente muito bem, né? Você consegue desenvolver muito melhor tuas ideias. Então, claro, estou falando por mim, não estou falando pelo Alberto, pelos outros professores, mas por mim, né, eu consideraria aí na vida de vocês uma experiência aqui na Universidade Autônoma de Barcelona, ou na Universidade de Barcelona, com toda certeza. Não só pela cidade, mas pelas universidades. A gente aqui não. A gente já conversou várias vezes sobre isso, até aqui no próprio Licenciar, né? A gente tem muita gente boa, mão de obra muito boa no Brasil, mas a quantidade de recursos é muito escassa se comparar aí com universidades europeias e até americanas, né? Porque lá nos Estados Unidos não tem universidade pública, mas as empresas investem, né, cara? A própria universidade investe, né? Os caras têm uma cultura do cara se formou na universidade e se ele, né, tem uma certa condição financeira, ele, né, colabora mensalmente para a universidade para manter, né, para ajudar em pesquisas, para dar bolsas, né? De esporte, de estudo e tal. É muito legal isso, né? E, gente, a gente falando aqui da formação do GEIS, de farmaco, só para lembrar, né, ou para quem está ouvindo pela primeira vez, a graduação do GEIS é biologia, porque às vezes perguntam para mim, GEIS, o GEIS faz podcast contigo, ele é farmacêutico? Não, a graduação dele é biologia, aí né, a universidade de doutorado é para a área da farmácia, mas o GEIS é biólogo de formação aí. Né? Sabe tudo de planta, bicho, isso aí. Pergunta a espécie, ele sabe. Porque o pessoal acha que biólogo é assim, né, cara? Que espécie é essa aqui? Manda a foto toda desfocada, né? Tem que achar a espécie do bicho. Esses dias eu vi um vídeo do Gustavinho. Abração, Gusta, para ti. O Gustavinho fez um videozinho bem engraçado disso, assim. Quando digo que sou biólogo, o cara tem que saber tudo de planta, de todos os animais. Pelo contrário, pessoal, realmente, assim, a minha graduação é do Marquinhos, já faz algumas décadas atrás. Então, o Marquinhos ainda revisita vários dos assuntos, porque ele dá aula para o ensino médio, mas eu estou bastante focado numa área muito, muito, muito específica dentro das ciências biológicas. Então, não adianta me perguntar de peixe, de planta e coisa assim, que eu não vou saber, provavelmente. Algumas décadas não, pelo menos não faz nem 2 décadas inteiro, faz 1 década e pouquinho. Vai fazer 2 décadas agora em dezembro desse ano. Aí, Que mais formou um ano antes. O teu acabou de fazer 2 décadas, aí estamos entregando. Um abraço para o Gustavo, que é hoje um influencer aí na biologia, né? Sigam aí o Instagram e o canal do YouTube, o Me Gusta Bio. E meu parceiro de trabalho aqui, né? A gente trabalha junto na escola, a gente se dá muito bem, é muito bom conviver com um biólogo sensacional, que é o Gustavo, um professor sensacional, uma pessoa maravilhosa também, que é o nosso amigo Gusta, né? E então, Jason, agora que você falou um pouquinho do seu doutorado aí, aliás, pós-doutorado, né? Segundo, sou Jason, não para nunca. Quando eu falei para Tainá aqui, né, que o Jason estava indo, mas ele já não tem pós-doutorado? O que ele vai fazer outro, cara? O que ele quer? Mas é isso, né? A vida de professor, de pesquisador é isso, né? Não para nunca, né? E tomara que a gente consiga fazer um episódio aí contando os resultados do teu trabalho aí quando ficar pronto. Né? Por supuesto que sim. Aí, ó, viu? Não. Isso é espanhol, depois tem que falar catalão aí também. Não, só moltes gràcies, sisplau, é só palavrinhas, não consigo nem formar uma frase em catalão. Talvez até a gente, mais para frente, quando planejar esse episódio, talvez eu consiga falar alguma coisa em catalão, mas no momento tá difícil. Mas
Com certeza, Marquinhos, temos que pensar até, de repente, convidados internacionais aí, que porventura, né, tem a galera aqui tem bastante contato aqui com o pessoal Chile, Equador, tem os sul-americanos aqui que disseram, de repente aí, se vocês quiserem um portunhol ali, eu entendo bem vocês e falo mais ou menos. Uns guris interessantes aqui, umas meninas que fazem uma pesquisa de primeiríssima qualidade. Bacana. Hoje a universidade aí, ela é pública? Sim, aqui a Autônoma é pública, fundada, se eu não me engano, em 1968, então ela é mais jovem que a nossa UFSC querida, mas é pública sim. Então, é maior também, né? Tem 30 e poucos mil estudantes. Então, acho que mesmo se somar, também agora não lembro de cabeça, mas se somar na UFSC, se você soma graduação e pós-graduação, acho que não chega a 30 mil estudantes. E talvez se somar os outros campi todo da UFSC, também não chegue a 30 mil. Não sei, posso agora estar errado, deveria olhar isso antes de falar. Mas, assim, aqui é tudo basicamente concentrado num grande campus, que fica numa cidade chamada Cerdanhola del Valles. Para quem conhece Floripa tem ali ao lado São José, Palhoça. Cerdanhola del Valles é o São José, é o Palhoça, assim, de Floripa. Fica ao lado de Barcelona, né? Então, o campus Uma principal. conurbação? Oi? Uma conurbação? Isso, uma região metropolitana, né, que fala no Brasil, assim, uma cidadezinha ao lado, aqui que está o campus principal da UAB, como ela é conhecida. Legal. E aí, a gente está fazendo esse primeiro episódio aí, né, para dar aquela desenferrujada, né, mas logo, ao longo do ano, a gente vai trazer alguns temas aí que a gente quer conversar, né, com certeza vamos falar de vacina de dengue, né, tá rolando vacinação agora, por enquanto a gente está no grupo só de crianças de 10 a 14 anos, né, a gente tem alguns temas aí para falar, até em relação ao Covid ainda, casos aqui, Jason, no Brasil, muita gente positivada para Covid novamente, né? A gente tem aí algumas situações, né, de baixa de vacinação, né? Tem a questão do movimento de vacina, mas tem também a questão de desleixo, né? Porque o cara toma a primeira dose, toma a segunda, e tem que tomar os reforços lá, terceira e quarta dose, não vai, esquece, deixa para lá, né? Então a gente está com algumas situações bem complicadas aqui. Sorte que a vacina faz com que o índice de hospitalização seja muito baixo mesmo, né? A mortalidade, então, né, caiu a menos de 0,2%, 0,12%, assim, Então, tá muito tranquilo, controlado, né? Mas se a gente bobear, a coisa volta. E hoje, no Brasil, o grande problema está sendo a dengue, né? A dengue é uma doença controlável, né, dentro do possível, porque a gente consegue controlar a reprodução do mosquito, então às vezes fala, mas precisa de vacina para todo mundo, rápido e tal. Cara, não é uma doença, ela é um problema hoje, mas não é uma doença que seja, não dá para comparar com o Covid, que passa de uma pessoa para outra. Né? Ali você tem um vetor obrigatoriamente, né? Você tem, precisa que o mosquito pique uma pessoa contaminada para passar para você, né? Ou, hoje, novidade, não sei se o Jason teve dando uma olhada já, mas questão de 2 semanas atrás, saiu um trabalho mostrando que alguns mosquitos já podem nascer infectados. Achou-se o vírus em larvas de mosquito. Mas isso não é a maioria, né? A maioria vai pegar, pica uma pessoa, né? Mas já tem mosquito que pode nascer infectado aí, cara. Acharam vírus nas larvas já, né? Então a coisa está escalonando aí, se a gente não tomar cuidado, tá? É importante, então, ter toda a questão de cuidado mesmo, não deixar água parada, né? Tentar não acumular água em casa e tal. E a gente está passando aquele verão, né? Onde tem mais chuvas, e a tendência é que a dengue dê uma controlada, mais importante aí, quem tem vacina disponível, né? Vacinem seus filhos aí, de 10 a 14 anos, né? Logo, a gente vai ter outros grupos sendo vacinados, mas é importante ter essa possibilidade. Até vacina, existe a vacina paga, né? Você pode pagar, porque isso de 10 a 14 é que o SUS está fornecendo. Mas você tem, né, a possibilidade de pagar ali para se vacinar também. Vamos ver como a coisa evolui aqui, né? Que doideira, né, Marquinhos? E realmente, assim, como a gente estava conversando antes, aqui
a gente acaba se desligando um pouco das notícias do Brasil, porque, assim, a vida é bastante corrida em laboratório, essa coisa, a vida já é corrida na ciência normalmente, né? Aí você está num outro país, tem que se instalar, aquela coisa toda, então, assim, realmente não estava sabendo dessa questão da dengue, porém, eu lembro de conversar com a Kel, né, um tempinho atrás, pô, assim, a gente fez algumas viagens na graduação, a dengue era um fenômeno específico da região mais norte do Brasil, aí eu morei em Natal, lá no primeiro pós-doutorado, já começava aquela coisa assim, a dengue já a descer, né, como eles diziam, pegar ali mais o sudeste, sair do norte e nordeste brasileiro, e chegou no sul, que era um negócio, né, ninguém sabia nem que era dengue, agora tu vê aí avassalando, causando um problemão grandíssimo, né? Isso tudo acho que está muito atrelado à nossa questão, que também falaremos, né, traremos especialistas para falar para vocês ao longo desse ano, a questão do aquecimento global, né, as mudanças globais que estão pegando forte, né, em algumas questões aí no Brasil, e inclusive aqui também, Marquinhos, a gente chegou aqui em janeiro e continua até agora, né, já estamos em março, continua a questão da seca muito elevada. Então, todo esse tempo que a gente está aqui deve ter dado uns 3 dias de chuva, e uma chuva bem fraquinha, assim, que no Brasil seria considerado garoa. A coisa está bem complexa. A gente teve nos Pirineus, mais lá perto da fronteira com a França, então lá a coisa está razoavelmente controlada, né? Eles não têm esse alerta máximo de seca. Agora, aqui na parte mais central da Catalunha, né, Barcelona e adjacências, a coisa está bem complexa. Então, as fontes que fazem espetáculos para os turistas estão desligadas, não tem os espetáculos. Nas casas, a gente não tem a pressão da água, né, em todas as casas não tem aquela pressão normal, como teria sempre. Tem alerta, cartaz por todos os lados para você não abusar, porque não está chovendo. Então, se fala nos jornais de assim, políticos falando, né, cientistas falando que nos próximos anos vai ter que se trabalhar a questão de talvez dessalinizar a água, né? Para quem não sabe, Barcelona está na beira do mar, né? Então tem praia e tal. Porque existe um processo acelerado de desertificação do sul da Espanha, dessa região aqui da Catalunha, que é muito causado pelo nosso infeliz aquecimento global, né? Então não é só no Brasil aí que a coisa que o bicho está pegando, né? Mas aqui também. Cara, então, esse é um tema que a gente vai ter que falar, e uma coisa que a gente já pode deixar claro aqui, o Vicenciar está aqui para trabalhar a ciência, né? Então, o que eu costumo falar para os alunos é o seguinte, às vezes a gente vai procurar conhecimento científico, e o conhecimento científico vai contra uma crença sua. E eu não estou nem falando de crença religiosa, né? Porque aqui, para quem ouve o Vicenciar, sabe que não tenho crença religiosa, às vezes eu também não, mas é uma crença que pode ser social, familiar, cultural, né? Mas às vezes você vai procurar, isso acontece com a gente, eu tenho certeza que já aconteceu com o Geis várias vezes, tu vai pesquisar um assunto e aquilo vai contra aquilo que tu acredita. A evidência científica traz uma ideia diferente daquilo que tu acredita. Só que é o que a gente sempre fala aqui, a ciência não liga para a sua opinião, para a sua crença, né? Então a gente vai trazer dados científicos. Quando se fala de aquecimento global, o problema, né, Jason, é que a gente tem sempre em todas as áreas o mau cientista. E o mau cientista pode ser porque ele tem interesses econômicos, isso acontece, né? A ciência ela é feita por pessoas. E infelizmente, o método científico não é infalível, não é perfeito, ele tem suas limitações, mas é o melhor que a gente tem. Só que a ciência, ela não trabalha com questões éticas, né? Tipo, tu tem uma limitação porque a ciência não traz a parte ética. E aí o cara pode manipular dados, o cara pode inventar dados, né? E aí, às vezes, é difícil de você conseguir perceber isso. Demora, tem que ter tempo para as pessoas, né? Os pares, que a gente sempre fala, olharem aquele trabalho, perceber essas falhas. Só que, às vezes, a publicação já aconteceu e aí o estrago está feito, né? Porque por mais que... um bom exemplo disso é o trabalho do Andrew Wakefield lá de antivacina, né? De 97, lá 98.
cara, o trabalho era furado, mas demorou um tempo para as pessoas olharem que ele estava lendo, peraí, ó, tem uma falha aqui, tem outra aqui, né? E o The Lancet retirou o artigo, mas o estrago estava feito, né? E aí, o que acontece? Você pega a questão do aquecimento global, você tem caras como o Molion, como o Felício, que prestam um serviço à ciência, né? E eu costumo deixar começo desse ano eu estou batendo isso muito na tecla com os meus alunos, Jason, que a ciência é feita de consenso, e não unanimidade, é uma maioria. Aí saiu no ano passado um artigo bem legal, que foi um levantamento de Cornell. A Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, fez um levantamento mapeando de 1990 a 2021 artigos de especialistas sobre alterações climáticas. 99,9%, isso não é um chute, não é uma aproximação, isso é uma constatação. 99,9% dos cientistas da área confirma a ação antrópica, a ação humana, no clima global, na alteração climática global. Então você vai ter esse 0,1%, cara, eles aparecem porque eles falam diferente, né, do que costumam falar, mas, cara, tu pega a metodologia lá, vai mostrar um trabalho de Felício, nessa parte é uma parte que eu sinto um pouco mais à vontade, né, porque o Jason aí, ele é especialista na área de genética e tal, e eu não tenho nem mestrado nem doutorado, né, eu tenho uma pós-graduação, né, lato sensu, na parte de ecologia. Então, nessa área, eu me sinto um pouco mais à vontade, né, de ler, de interpretar, de argumentar alguns pontos aí. Cara, os trabalhos do Felício são muito ruins. A análise estatística é uma parada extremamente questionável, assim, sabe? E ele faz umas análises que não tem sentido. Então, aí você pega um cara desse presta de serviço à ciência. Aquecimento global, porque a justificativa mas tem lugar que está muito frio e tem lugar que está muito quente. Culpa do aquecimento global, porque, né? Mas está muito frio, não tem aquecimento. Não, cara, não é assim que funciona. A gente vai explicar isso lá no episódio sobre aquecimento, né? Como o Jesus falou, lugar com muita chuva, lugar com pouca chuva. Cara, tudo isso, né? São alterações que a gente, né, o nosso estilo de vida, a nossa demanda trouxe, né, esse impacto. E a gente vai ter que falar sobre isso também, gente, esse ano, mais do que nunca, porque tem esse impacto na saúde também, né? Traz, né, doenças para cá, né, para o sul, que nunca tiveram. Né? Tem impacto na saúde humana também. E falando a respeito disso, com certeza a gente tem que tentar trazer o pessoal do programa de pós-graduação em ecologia e da UFSC, que fez um trabalho fantástico, e que apareceu na Nature, né, uma das revistas top aí do mundo. Inclusive deu repercussão aqui, né, eu soube, né, a gurizada ali do departamento ali, não necessariamente, né, não são brasileiros, viram um estudo e falaram, olha só, né, sua universidade, então a UFSC fazendo bonito mundo afora, e o pessoal mostrou ali, de novo, como o Marquinhos falou, não com chute, mas com metodologia científica, eles mostraram ali que do jeito que a coisa vai, talvez nos próximos 25 anos a gente tenha aí 50% da floresta amazônica num ponto de não retorno, né? Então, a gente poderá, né, fazer episódio específico sobre isso, ouvir os pesquisadores que fizeram essa publicação, né? Tomara a gente consiga trazer aqui ao longo do ano também o professor Paulo Horta, que tem invariavelmente falado dos dados climáticos em Florianópolis ou em Santa Catarina, né, mostrando que o aquecimento global vai elevar o nível do mar, que pode inundar a parte da ilha de Florianópolis nas próximas décadas, enfim. Ele tem falado diversas questões muito, muito interessantes no Instagram dele, lá no Ecoando Sustentabilidade, né? Sigam lá também o professor Paulo Horta. Ô, Jason, aí, para falar sobre dengue, a gente talvez possa fazer um episódio aí sobre vacinas de dengue, mas um sobre dengue também. Eu descobri essa semana que a gente tem um amigo aí que é especialista em dengue, eu nem sabia que era, o professor Daniel Mansur Pimpão, né? O professor Daniel Mansur Pimpão é especialista em dengue, eu não sabia dessa história, né? Então, podemos chamar o Pimpão, podem achar que é apelido, mas não, é sobrenome do Pimpão, né? Pimpão era o cara que, nas festas da fantasia, na nossa graduação, ia sempre com a mesma fantasia, que era de Brigadeiro Pimpão, que era o pai dele, que era da aeronáutica, ele pegava o macacão do pai dele, pouca criatividade no Pimpão, mas ele é um cara que pode falar pra gente. Estava conversando com o Glauber, né, que é um outro grande cientista aí, do mesmo calibre que o Jason,
e também é da nossa UFSC aqui, né, o nosso contemporâneo de graduação, e o Glauber me chamou essa semana para marcar para fazer um papo lá com os alunos dele da licenciatura, né? E aí eu estava conversando e ele me falou que o Daniel Pimpão é especialista em dengue, então já botamos na agenda aí para chamar o Pimpão. E esse vem falar com a gente com certeza. Podemos fazer um episódio sobre dengue. Espetacular, não sabia também. Muito interessante. Pessoalmente, eu não vejo o Pimpão desde a da graduação. Vai ser um prazer encontrar ele virtualmente aqui na nossa gravação. O Pimpão voltou para a UFSC, né? Ele estava em Goiás, né? E aí conseguiu transferência para cá um tempo atrás aí. Vamos chamá-lo, né? Mas a gente tem muito tema aí para falar, né? Muita coisa. Eu ainda estava falando para o Giz aqui antes do nosso briefingzinho, antes da gravação, que eu tenho alguns temas que a gente deixou passar, mas eu ainda estou com eles me coçando aqui. Ainda em relação à pandemia, eu não esqueci. Ainda tem muita coisa lá da pandemia que eu quero mostrar o quanto estava errado aqui, né? Com dados, né? Então tem alguns tratamentos alternativos aí que a gente tem que discutir, né? Para entender o quão, cara, o ano de 2020 fez mal, assim, pra gente, né? Como absurdos foram cometidos, e a gente tem que mostrar isso aqui pelo olho da ciência, né? Ah, Marquinhos, totalmente apoiado, né? Porque a gente apanhou muito. Quem nos segue desde a primeira temporada sabe, e quem duvida é só ir lá no nosso Instagram e voltar lá nas publicações e ver lá a enxurrada de comentário, né? Que a gente sofria negativo. Alguns saíram, alguns fugiram, alguns, porventura, né, perderam até a vida, porque do jeito que defendiam não se vacinar, provavelmente, talvez tenha acabado, né? Infelizmente, tenha acabado acontecido isso. Aquele pessoal lá do vírusinho, da gripezinha, da imunização de rebanho. Então, acho que é totalmente pedagógico, né? A gente voltar nesses temas agora, tendo passado já 4 anos, né? Um pouquinho mais, talvez até. Voltar agora com dados científicos para mostrar, né? Ó, pessoal, tá aqui. A gente não estava falando bobagem, a gente não estava inventando coisa da nossa cabeça, a gente não estava sendo cientista com cifrão patrocinado pela indústria farmacêutica, porque nem o Marquinhos nem eu recebemos 1 centavo para fazer esse podcast, muito menos da indústria farmacêutica. Né? Cada artigo científico, cada trabalho científico que eu faço, eu tenho que dizer lá se eu tenho algum conflito de interesse. E eu não tenho, eu não sou patrocinado pela indústria farmacêutica. Eu sou livre para criticar qualquer uma delas aqui, quando eu tenho que criticar, ou eu sou livre para elogiar quando a gente tinha que elogiar, como era o caso, né, durante ali a pandemia. Então tem muita coisa que rolou, né, Marquinhos? Muita água que passou embaixo dessa ponte. Prêmio Nobel da Caricó com o desenvolvimento das tecnologias de RNA que deram origem às vacinas de RNA da Covid. Tem muita coisa aí para a gente falar nesse ano. Muita coisa. E para quem conhece o método científico, né, a gente estava fazendo aqui, a gente trabalhou com uma hipótese que já tinha sido colocada e estava sendo testada, né? Só que o que a gente faz? A gente faz, entre a hipótese e o teste, né, Jason? A gente faz a dedução, né? A gente estava deduzindo o que iria acontecer se a hipótese fosse correta. Só que, cara, uma hipótese não é baseada no nada, ela é baseada em conhecimento teórico que as pessoas têm da área. E a gente nunca dá a nossa opinião aqui, a gente busca embasamento em especialistas da área. E aí a gente estava trazendo a dedução dos especialistas da área, né? E, cara, simplesmente se confirmou a dedução que a gente estava fazendo, né? Então, para entender como funciona a ciência e mostrar que a gente trabalha com ciência aqui e não com achismo, não com opinião, né? Então, vamos sim, a gente precisa revisitar alguns temas aí e lavar algumas roupas sujas que ficaram aí da época da pandemia. E infelizmente isso acontece, né, Marquinhos? Viralizou aqui esses tempos, o pessoal me mandou um cara que era um dono de um canal de terraplanismo com um monte de seguidor, e aí o cara fez uma vaquinha lá, recebeu uma doação, foi lá ver o sol da meia-noite lá na Noruega, e daí concluiu que não existe terra plana, né? E aí voltou para o canal dele para dizer que agora ele não era mais terraplanista e que não podia mais sustentar, né, aquela coisa toda. Aí perdeu um monte de seguidor e tal, mas enfim, parece que vai tentar dinheiro para ir para o outro lado do mundo agora, para ir para a Antártida.
Enfim, né? É plano. Sabe, é umas coisas assim, cara, você precisa ver para crer, não dá para, né, simplesmente ler ali os artigos científicos, entender que a experimentação toda que é feita, né, para demonstrar as coisas. Só que nesse caso, como a gente dizia, era extremamente muito perigoso, né? Porque você ter o teu achismo poderia levar à morte tua ou dos teus familiares, né? O que invariavelmente acabou acontecendo. Um monte de gente perdeu a vida, né, no Brasil e no mundo. Era muito mais plausível, já que você não é um especialista da área, você se manter como não especialista e, né, e ir aí pelo método científico, que, como o Marquinhos disse, não é perfeito, mas é, como Carl Sagan já diria, a ferramenta mais precisa e importante que a humanidade desenvolveu até o presente momento para explicar a sua realidade. Né? Não existe nada melhor que o método científico para a gente explicar a nossa realidade. Todos nós, todos vocês que estão ouvindo, ou nós, eu e Marquinhos que estamos aqui, a gente só está vivo graças ao método científico. E aí inclui vacinação, soro, medicamento, cosméticos, roupas, blá, 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 um monte de coisa, né, que faz a gente ter esse estilo de vida sensacional que a gente tem hoje, aumentando cada vez mais a expectativa de vida. Infelizmente, também a nossa aumento de expectativa de vida acaba sendo contraprodutivo para o planeta, né? Porque a gente está acelerando aí a destruição dele, aquecendo ele cada vez mais rápido, mas enfim, aí é outra história, né? Você falou do método científico, eu estava lembrando de um documentário que eu vi, está mostrando que na Idade Média, onde o método científico ainda não existia, né? A chance de você morrer, de uma criança morrer no parto, era em torno de 30%. Né? E depois, se ela sobreviveu, a chance de chegar até os 5 anos de idade, de novo, era de 30%. Porque a maioria morria, cara. Aí a gente foi, como é que a gente foi melhorando isso? Método científico, né? Observação, hipótese, teste de hipótese, isso aí. Mas é isso, professor Jason. Eu estou bem empolgado para essa temporada. A temporada passada eu tive um pouco, né, de lado aí, deixei as coisas mais na mão do Jason, né, larguei aí o pepino na mão dele, estava muito atarefado, né, como o Jason falou, eu me meti aí na abertura de um negócio aqui, e aí estava me dedicando a isso, e continuo dando aula, né, continuo como professor, e então esse ano eu imagino que eu consiga estar mais presente e ter esse papo aqui, ainda mais agora que a única maneira de eu ver o Jason é aqui, né? Agora que ele está em Barcelona, então nossas cervejas não vão acontecer por um tempo, vai ser por aqui mesmo, online. Para mim também é uma maneira bem interessante de me informar das coisas que estão acontecendo, é o Marquinhos me atualizar e, claro, manter o contato com todos vocês do Vencienciar, que sempre nos deram aí a audiência nesses últimos vários anos, né? Então vai ser muito legal. Espero que a Sara esteja em breve aí junto conosco também para abrilhantar ainda mais nossos episódios. Também estou bastante animado, professor Marquinhos, para a gente seguir, então, nessa quinta temporada do Bem Cienciar. De repente, até no final do ano, quando eu estiver aí de volta, a gente tem que marcar uma comemoração, né? Porque é uma marca expressiva, né? 100 e poucos episódios e 5 anos de trabalho voluntário, levando ciência de qualidade para vocês todos. Acho que é uma marca bastante importante. Deixar o meu último recadinho aqui, Marquinhos, nessa abertura da nossa quinta temporada. Dia 8 de março vem aí, né? Então, como vocês sabem, é o Dia Internacional das Mulheres, né? A gente tem várias mulheres especiais aí na nossa vida, não só dentro da ciência, como também na vida pessoal, né? Eu com certeza tenho uma super especial aqui do meu lado, que já falou, né, em alguns episódios aí para vocês. A do Marquinhos nós estamos tentando ainda, né, Marquinhos? Ah, não vem, ela não gosta de falar em público. Não vem, não vem. Mas a Kel, aliás, beijo, Kel. Faz tempo que eu não vejo a Kel também, tá em Barcelona aí. E a Kel tem 2 episódios com a gente aqui que são muito legais. Um sobre a profissão, né, de físico, e outro falando sobre acelerador de partículas, que nesse até hoje, assim, eu fico, às vezes, lembrando e dou aquela ouvidinha ali, e eu falo, meu Deus, cara, que é muito interessante. Eu fiquei que nem criança no dia do episódio com a Kel, que o primeiro que era, eu não conhecia nada daquilo, nada, tudo foi novidade para mim. Queria eu dar um passeio com ela aqui no CERN, né, para ver o acelerador de partículas, aquele super famoso.
europeu que tem, acho que, se não me engano, o Dan Brown fez um dos romances, um dos livros dele, baseado nessa história do CERN aí, mas não sei, vai ser meio difícil ir para o lado de lá, né? Quem sabe, depois que acabar aqui os afazeres científicos, a gente consiga dar uma esticada aí, uma viagemzinha. Mas então, aproveitar também, além de deixar um beijo para todas vocês, mulheres que fazem ciência ou que usufruem da ciência, também deixar um beijo específico para a Kel, foi aniversário dela aí no último final de semana. Beijão, muitas felicidades, muitos anos de vida. E vamos lá, Marquinhos. Esperamos nos encontrar aqui em breve no próximo episódio. Olha ali, para você, mulher, feliz Dia das Mulheres. Eu tô aqui, a gente tem uma série de 4 episódios que conta a história de mulheres cientistas. Tô com uma camiseta aqui, ó, de 4 mulheres cientistas, ó. Corrêa, Brunel, Faber e Franklin, né? Uma química, uma física, uma astrônoma e uma bióloga, né? A gente pode chamar Franklin de bióloga, né? E então ouçam lá nossos episódios sobre mulheres cientistas que estão bem legais também. E, então, um beijo para vocês aí, mulheres, parabéns pelo dia de vocês e continuem, né, abrilhantando a ciência. A gente precisa de, né, a ciência ela deve muito às mulheres, né? Só né, o peso dessas 4 mulheres aqui ó, já é uma parada absurda, né? E entre várias outras que a gente pode citar, assim. Mas, né, então, parabéns aí e vocês sejam cada vez mais valorizadas, né? Como devem, que o preconceito aí, o machismo, né, diminua, né? Para a gente conseguir ter vocês cada vez ajudando, cada vez produzindo mais ciência. A gente sabe que o meio científico é um meio machista, né, Geiso? Então, tomem esse espaço de vocês. Vocês merecem, a gente precisa de vocês aqui. Geiso, então é isso. Obrigado pelo papo. A gente volta, né, em 15 dias, daqui a 2 semanas, com um episódio, né? Para a gente falar de algum tema aí. A gente já daqui a pouco divulga aí qual vai ser o tema e tal. Vamos ter convidados bem importantes esse ano. E a gente agradece aí por ouvir o Vicenciar. E a gente vai estar aqui sempre trazendo ciência de qualidade de modo descomplicado para vocês. Um abraço e até mais. Um abraço, grande Marquinhos. Um abraço para vocês todos que nos ouvem sempre. E até o próximo episódio.